Bem, estamos de volta e vocês né, a gente já explicou um pouquinho como essa família ficou tão conhecida, né, nesse momento agora da Copa. E agora a gente vai passar, né, a gente vai ouvir a fala da doutora Andréia Santana, que é quem vai explicar pra gente um pouco mais, quer dizer, um pouco mais não. Ela vai explicar, né, eu não sei nada sobre a síndrome, né, de Rett. E ela vai explicar pra gente sobre essa síndrome que é tão pouco conhecida, que até a gente estava falando aqui no intervalo, já até se tornou muito conhecida de nós, né, população de Teresópolis, por conta da Maria Luísa e da família dela. Doutora Andréia, mais uma vez, muito obrigada, tá, pela sua participação. É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho, né, sobre a síndrome, poder ajudar, né, no que for possível, a família aí da Maria Luísa, no objetivo maior deles, que é proporcionar um tratamento que pode fazer com que ela tenha uma qualidade de vida melhor, né? Uhum. Porque a gente está diante de uma situação, né, que é a síndrome de Rett, que é uma situação que a gente sabe que é uma doença crônica, né, uma doença neurológica crônica e progressiva, né? Então, toda vez que a gente está diante de uma situação que a gente diz que é uma doença progressiva, o que a gente busca é que a criança tenha a melhor qualidade de vida no momento em que ela está assim, plena de desenvolvimento, né? Quer dizer, que ela possa ter esse desenvolvimento da melhor maneira possível, né? O progressivo é aquela a doença, ela vai se complicando. Ela é uma síndrome causada por uma mutação num gene, né? E assim, é uma doença, apesar de ser uma doença considerada uma doença genética, ela é uma doença que tem pouca recorrência na mesma família, porque é um gene que na hora que a Maria Luísa estava sendo formada, esse gene ele se muta, né? Ele muda de forma, né? E aí ele deixa de fazer a ação que ele faria normalmente no organismo. E isso vai gerar múltiplos sintomas. E essa doença especificamente, ela evolui por fases, né? Assim, no início, a gente não percebe muita coisa, né? A gente acha que a criança é absolutamente normal. Qual seria esse início? Qual tempo? Esse início, assim, até os 6 meses de vida, normalmente a criança, os pais não notam que ela tem doença alguma. Ela apresenta um desenvolvimento normal, como qualquer outra criança. Normal. A partir dos 6 meses de idade, vai aparecendo sinais, né? Sinais vão aparecendo de que tem alguma alteração. Que né? sinais são esses? Normalmente, podem ser, normalmente, assim, involução do desenvolvimento, né? São crianças que às vezes estão com 6 meses, já estão sorrindo, já estão começando a querer sentar, e aí, de repente, isso para de acontecer, né? Quer dizer, então a gente tem uma criança que se desenvolveu normal e, de repente, essa criança começa a evoluir. Mas é muito sutil? Ou é uma coisa... A fase inicial é sutil. É muito sutil, né? A fase inicial é sutil. Né? Depois dessa fase que a gente chama de fase de estagnação, né? Quer dizer, que a criança para de desenvolver e começa a ter uma certa evolução, a gente tem uma fase que é uma fase que a gente acredita que a Maria Luísa esteja saindo agora dessa fase, que é uma fase em que a progressão é mais rápida, né? Que aí você realmente vê que a criança perdeu marcos do desenvolvimento, quer dizer assim, se ela sentava, ela deixou de sentar, se ela engatinhava, às vezes deixou de engatinhar. Quer dizer, para quem está convivendo com essa criança, essa fase, se não foi percebido nada, essa fase, sim, então é muito importante para que, né, sinalize, né? Poxa, alguma coisa. Fase é uma fase que qualquer pessoa vai perceber que tem alguma coisa de diferente. E em que tempo da criança essa fase ocorre? Isso é variável, né? Mas em geral acontece em torno de 1 ano e meio, de 1 ano e meio até 3 anos. 12 a 18. Mais ou menos em torno de 1 ano e meio, mas é variável. Né? Você nem todo mundo vai ter a síndrome exatamente igual. É uma curiosidade minha também. Existem vários níveis? Não é que existam vários níveis. A mutação é a mesma para todo mundo. Sim. Só que o que acontece? Existe uma variação individual. Então, tem crianças em que uma fase vai ser um pouco maior do que a outra, né? Porque são 4 estágios. E todas, a princípio, todas passam pelos 4 estágios. Mas a duração desses estágios é que é diferente, é variável. E assim, existe uma possibilidade da criança não chegar ao último estágio, ou seja, a gente conseguir quer dizer, isso também vai ser determinado geneticamente, né?
que a criança não entre na última fase, que é a pior fase da doença. Sim, nós já falamos da primeira fase, falamos da segunda e a terceira. A terceira fase é o período que a Maria Luísa está entrando, que a gente chama de período estacionário. Maria Luísa está com 2 anos, 2 anos e 11, e 11 meses. Isso, vai fazer 3 anos mês que vem. Mês que vem. Então, normalmente essa fase ela acontece por volta dos 3 anos de idade. E a gente chama isso de período estacionário. Ou seja, onde a criança ela para de piorar, né? Você para de ter uma deterioração. E essa fase é a fase em que a gente tem que aproveitar para fazer estimulação. Ela não evolui. Não evolui. Vocês só se trabalha, então, com o ganho, com o progresso. Entendeu? Então, é uma fase que a gente tem que aproveitar para ver o que ela consegue progredir nessa fase e para ver se ela consegue mais para frente, né? A gente torce sempre para que ela não entre nessa quarta fase da doença, que realmente é a pior fase da doença. Mas, assim, se ela entrar nessa fase, que ela entre nessa fase num momento melhor, né? Quer dizer, que ela esteja melhor. E como essa quarta fase, ela acontece também por volta dos 10 anos de idade, né? A gente sempre pensa, eu sei que às vezes é um pouco duro, né? Assim, quando a gente fala, mas a gente tem que pensar no momento atual, né? Então, quando a gente está diante de uma doença crônica, uma doença que progride, uma doença que a criança vai piorando, cada dia é um dia, né? Cada passo que a gente dá, e eu sempre falo isso com os pais, a gente tem que viver, às vezes os pais entram e dizem assim, a criança nem sustenta a cabeça, e ele pergunta, um dia ele vai sentar? Eu falei, olha, eu não sei, mas assim, hoje eu preciso que ele sustente a cabeça, né? Então, a gente tem que viver o tempo de uma forma diferente. Então, assim, eu não sei como a Maria Luísa vai estar aos 10 anos de idade, mas o que interessa é como ela está hoje. Então, se hoje a gente consegue que ela, por exemplo, comece a andar, para ela aquilo ali vai ser sensacional, entendeu? É considerado um grande progresso. Então, assim, é nisso que a gente tem que lutar, tem que buscar, né? Quer dizer, na reabilitação nesse momento. Eu sei que a gente todos, né? Todos estamos juntos pela Maria Luísa e todos nós torcemos e rezamos para que a Maria Luísa, daqui para frente, né, com a ajuda de todos, né, que estão dispostos e com a ajuda, lógico, principalmente de Deus, né, que sabe de todas as coisas, está no comando, né, das nossas vidas. Mas aqui o objetivo, né, além de fazer essa campanha bonita pela Maria Luísa, o objetivo também é esclarecer. Né? Então, eu quero que você fale para a gente e para os nossos amigos que estão em casa sobre a quarta fase. Como... Bom, então assim, a síndrome de Rett é uma síndrome relativamente rara, né? Ela acontece aí com uma incidência de 1 para cada 10 mil, a cada 15 mil nascimentos. É uma doença que ocorre só com as meninas, né? Quer dizer, só meninas têm síndrome de Rett, porque ela é uma doença que é pelo cromossomo X, né? E às vezes a gente pergunta, nossa, mas é pelo cromossomo X, deveria ser só o menino que tem, porque o menino só tem um X e a menina tem 2, né? Mas no caso da síndrome de Rett, ela é uma situação tão intensa, né? Em que se um menino for acometido, receber esse X doente, isso é incompatível com a vida, né? Essas crianças acabam falecendo mesmo antes do nascimento. E, assim, o que chama muito atenção na síndrome é que é uma situação em que a criança vai piorando aos poucos e que essa quarta fase a gente considera a pior das fases, né? Porque a criança perde a maioria das coisas que ela conseguiu, né? Então, assim, se é uma criança que anda, muitas vezes ela deixa de andar, né? Uma coisa que acontece muito nessa quarta fase é que essas crianças, assim, cerca de 80% das crianças têm crises convulsivas e essas crises começam a piorar muito nessa fase, elas se agravam nessa fase, nessa quarta fase. E, assim, a gente sabe que a crise convulsiva, a criança vai perdendo aquilo que ela adquiriu por causa dessas crises, né? Crise, você vai tendo perda de célula neuronal, né? Perda neuronal de neurônio. E aí essas crianças acabam realmente regredindo muito e às vezes até chegando a um estado vegetativo. Mas é aquela história, nem toda criança com síndrome de Rett vai chegar nessa fase, né? Algumas crianças param no período estacionário, né? E é sempre isso que a gente
né? A busca. gente torce para que isso aconteça, né? Quer dizer, para que ela não evolua para essa quarta fase da doença, que realmente é a pior fase da doença. Não, assim, a segunda fase é uma fase também muito crítica, né? Porque é uma fase onde normalmente você faz o diagnóstico, né? É a descoberta. Porque eu estava lendo alguma coisa, essa síndrome ela é muito confundida com autismo, né? Sim. Às vezes o diagnóstico ele fica até confuso. É confuso, porque o que acontece? Na realidade, a criança que se comunicava deixa de se comunicar. Então, o autista também é assim, tem esse né? mundo ele isolado. também tem esse mundo isolado. Quer dizer, hoje em dia a gente sabe que não é assim, né, para todo mundo, mas a maioria, né? E então, assim, ela deixa de se comunicar, a comunicação verbal deixa de existir, né? Ela deixa de falar. E outra coisa que começa com umas situações que a gente chama de estereotipias, né? Estereotipias são movimentos que a criança faz de forma repetida. E na síndrome de Rett, a gente tem essa questão do movimento muito intensa, né? São movimentos da mão, né? Então, essas crianças, elas começam a não usar a mão para uma coisa funcional, como ela vai pegar um objeto e levar à boca, né? Então, essas crianças começam a bater palma, fazer movimento muito de bater palma, ou então movimento de lavar a mão, como se ficasse lavando a mão o tempo todo. E você juntando essa perda da comunicação com essas estereotipias manuais, muitas vezes a gente pensa em transtorno do espectro autista, né? E tem a questão do, desculpa incomodar, o perímetro cefálico também, né? Sim. Tem uma diminuição, não é? Existe. Né? Existe na primeira fase, são crianças que vêm, porque a gente mede, né? Faz parte da consulta de puericultura, a medida do perímetro cefálico mensalmente. E nas crianças com síndrome de Rett, o que a gente vê é que num determinado momento, esse perímetro cefálico ele para de crescer. Né? Então, essa criança nasceu com uma cabeça de tamanho normal e, de repente, ela tem uma cabeça de tamanho pequeno, né? Ela tem uma microcefalia. Né? E isso é uma coisa que chama muita atenção para a síndrome. Então, assim, o que chama atenção para a síndrome é a perda, essa perda rápida da comunicação, as estereotipias manuais, né? O fato da criança ficar tipo lavando a mão, ou batendo palma, ou então levar a boca, né? O nome técnico disso é apraxia motora, né? Ela tem uma apraxia manual, ela realmente é como se a mão existe, mas ela não sabe para que aquela mão existe, né? E essa questão da desaceleração do crescimento do perímetro cefálico, eu acho que são os grandes marcos, assim, para chamar atenção para o diagnóstico. E não tem como, né, durante a formação da criança, nenhum exame consegue fazer essa... Mais pelos sinais, né? Só mais pelos sinais mesmo. Assim, pré-natal, você quer saber? Assim, na realidade, o que acontece? A gente não tem como fazer o exame pré-natal, né? Até porque aquela história é uma doença que, apesar de ser uma síndrome genética, a mutação é nova. Então, ela aconteceu naquela família. Então, assim, ela não tem uma história disso familiar. Se ela tivesse uma história familiar, a gente poderia, sim, fazer um exame, fazer uma amniocentese, tirar o líquido, e aí mandar analisar isso para esse gene especificamente, porque é um gene específico. Né? Mas não é o caso, né? A grande maioria das vezes a gente não consegue detectar isso antes da criança nascer, não. Não tem como. Bom, a gente já está começando, né, a entender um pouco, né, sobre a síndrome de Rett e realmente, né, é uma doença que ela te... Eu até falando com a minha filha ontem, nossa, é uma coisa que te leva por um caminho, né? Você acha que está tudo indo, está tudo bem, né? Naquele momento que você está vendo o seu filho desenvolver, que você está qualquer movimentinho do filho, né? Eu sou mãe, você também, né? E a gente vibra com qualquer movimentinho, um movimentinho de mão, um movimentinho de cabeça, e é muito sutil, é uma doença bem muda, né, no início, né? Ela é bem mudinha e depois... Elas são dadas nesse período até os 6 meses como crianças muito calmas. Pois é. Do jeito que vocês estão falando, do jeito que você está colocando, eu estou vendo uma criança tranquila. Né? Nesse primeiro momento é uma criança tranquila que não dá nenhum sinal de preocupação. Sim, né? os pais normalmente levam uma vida absolutamente normal,
e imaginando que esteja tudo bem. E muitas vezes o pediatra que acompanha também não consegue detectar nada. Assim, é uma fase de diagnóstico muito difícil. E a gente agora vai dar uma paradinha, a gente vai para o intervalo comercial, estou aqui, né? A gente vai para um breve intervalo comercial e eu quero saber, a gente está curioso para saber, o tratamento, né? Foi diagnosticada síndrome, né? A gente já sabe que existem várias fases, da importância, né, nessa segunda fase, que é a fase que a nossa lindinha, né, Maria Luísa, se encontra, e da importância, né, do tratamento nessa fase. E é aí que todos nós entramos nessa história, né? O Entre Mulheres vai para um breve intervalo e volta já já. Não saia daí.